Olá, povo de Deus, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, a todos meus amigos e irmãos. Bom, nós estamos aqui em mais um momento com a palavra. E a reflexão de hoje tem um tema interessante: os homens como árvores. Eu não sei se você já reparou, a Bíblia ela utiliza-se de vários meios e métodos para se comunicar com os homens, para trazer verdades espirituais. E um desses meios que a Bíblia se utiliza para falar conosco é o método do arborismo, ou a teologia do arborismo. O que quer dizer isso? Isso significa que Deus usa elementos da natureza para se comunicar conosco. Isso significa que Deus usa métodos atmosféricos, ou da atmosfera, dentro da Amazônia, dentro da floresta, dentro da natureza, para se comunicar conosco. E olha que coisa interessante, dentro disso, a Bíblia ela faz questão de nos comparar a uma árvore. Deus, através da sua palavra, compara a vida humana a uma árvore. E eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, Salmo de número 1, Davi, ele vai expressar o louvor a Deus dizendo que o justo, ele será plantado e vai produzir junto ao ribeiro das águas. Ou ele produz quando ele estiver plantado ao ribeiro das águas. Eu vou te dar um outro exemplo. A Bíblia vai dizer em Jó, capítulo 14, versículo 7, que Jó compara a sua vida, os seus conflitos, as suas guerras internas a uma árvore cortada. Diante de tudo que ele está vivenciando, ele se sente uma árvore cortada. Mas, no entanto, lá no fundo da alma dele tem uma esperança, porque ele vai dizer, se a árvore for cortada e se a raiz e o tronco permanecerem no solo, ao cheiro das águas, voltará e dará planta ou se dará uma árvore nova. Olha que coisa interessante. Eu vou te dar um outro exemplo. A Bíblia vai dizer lá em Salmos 52, verso de número 8, que Davi ele vai cantar a Deus dizendo, eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Em outras palavras, Davi, que já era rei, ele vai dizer, na presença de Deus, eu não me sinto autossuficiente, eu não me sinto pronto. Eu ainda sou imaturo, ainda que eu esteja sentado num trono. Olha que coisa linda. Eu vou te dar um outro exemplo. A Bíblia vai dizer em João capítulo 15, em um discurso de Jesus, ele vai dizer, olha, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todas as varas que estão ligadas em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Jesus estava dizendo que se mantermos a comunhão com ele, se mantermos conexão com o próprio Filho de Deus, nós iremos produzir dentro do seu reino. Eu vou te dar um outro exemplo. A Bíblia vai dizer, lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, que diante dos seus dilemas e silêncio de Deus, Deus vai se revelar para ele, dizendo para ele os métodos que ele vai utilizar para restaurar Israel. O profeta Abacuque vai dizer no capítulo 3, eu ouvi a tua palavra e temi. Quando chega no versículo 17, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não produza o seu mantimento ou não produza as azeitonas para produzir o azeite, todavia eu me alegrarei. O profeta Abacuque estava dizendo, ainda que a floresta ou a natureza não produza os frutos para a sobrevivência humana, ou seja, ainda que eu não tenha recursos, ainda que eu sofra de uma economia ineficiente, todavia, isso não vai afetar o meu estado de adorador. A Bíblia também vai dizer, em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, que Jesus encontra um cego de nascença, cospe no chão e da sua saliva misturada com a terra, ele produz um lodo. Ao passar nos olhos do cego, Jesus pede para que o cego vá lavar os olhos no tanque de Siloé. O cego vai até o tanque, lava os olhos e volta. E Jesus pergunta para ele, o que é que você está vendo? O cego responde, eu vejo homens andando como árvores. Bom, a Bíblia está repleto de exemplos de que Deus se utiliza da natureza, especificamente de uma árvore, para se relacionar com o homem, trazendo assim algumas verdades espirituais. E aqui há sim algumas verdades espirituais. Primeiro, toda árvore ela não usufrui do fruto que ela produz. Primeira verdade espiritual dentro dessa reflexão. Toda árvore não produz ou não consome o próprio fruto que produz. Você não vai ver a goiabeira comendo a própria goiaba. Você não vai ver
a mangueira comendo a própria manga. Então eu aprendo uma grande lição. Toda árvore chamada por Deus não usufrui do fruto que ela mesma produz. Muitas vezes você vai produzir para o benefício do próximo. Eu costumo dizer que a vida cristã não tem graça se você passar por essa terra e não deixar marcas na vida de alguém. Ou seja, por onde você passar, deixe a sua semente, deixe seu fruto. Outros irão usufruir. Paulo pregou, Apolo regou, ou melhor, Apolo pregou, Paulo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. O seu fruto irá produzir na vida de outras pessoas. A segunda grande verdade que eu aprendo sobre os homens como árvores é que toda árvore, para produzir, ela precisa estar de pé. Árvore cortada não produz. Árvore cortada, a seiva não circula. Árvore cortada, murcha. Árvore cortada serve para os homens pisarem. Então toda árvore, para produzir, ela precisa estar de pé. Eu vou te dar um conselho. Independente do que esteja acontecendo, independente dos conflitos internos, independente das lutas externas, mantenha-se em pé. Possa perder tudo. Perca carro, perca casa, perca amigos, perca igreja, perca até ministério. Mas nunca perca a presença de Deus, que é o único capaz de manter a árvore em pé. Terceira verdade espiritual. Toda árvore, para ela se manter em pé, ela precisa de raiz. Raiz fincada na terra. Quando eu falo de raízes, eu falo de estabilidade. Quando eu falo de raízes, eu falo algo ou local aonde Deus plantou a árvore. E ninguém, a não ser Deus, pode arrancar essa árvore que Ele plantou. Ou seja, produza no campo aonde você foi plantado. Não permita que ventos externos leve a árvore ou arranque a árvore. Aliás, produza. E você irá produzir no mesmo local onde Deus te plantou. Lembre-se, você tem raiz. A quarta verdade espiritual que eu aprendo sobre os homens como as árvores, é que toda árvore é útil na fotossíntese de Deus. Você nunca vai ver uma árvore inútil na natureza. Assim são os homens diante de Deus ou na presença de Deus. Toda árvore é útil. Até uma abobeira desprezada por um profeta serviu de sombra para ele. Lembre-se, no reino de Deus, na obra de Deus, não há árvore inútil. Todos têm a sua importância. Aliás, o brilho de uma árvore são as flores, são os frutos, são sua beleza. A beleza de uma árvore está nas flores, na folha, no fruto. Não perca o seu brilho. Não perca a presença de Deus na sua vida. Não permita que o brilho do Espírito Santo saia da sua vida porque alguém está dizendo para você que você é inútil. Não, a beleza de uma árvore está nas folhas, está nas flores, está nos frutos. Guarde essa reflexão. Que Deus abençoe a sua vida.